Amores, como estão? Passando aqui para te desejar um dia abençoado na presença do Senhor, te falar que Jesus te ama, ele sacrificou a vida dele por mim e por você. Quem foi que morreu por você? Jesus. Ele se entregou de corpo e alma, com muito amor, com muita bondade, com muito zelo às nossas almas. Se entregou na cruz, padeceu, sofreu por nós e ressuscitou para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Ele vive, ele está vivo, ainda que nós não tenhamos a condição e a possibilidade de vê-lo face a face, mas nós acreditamos, entendemos, sentimos que ele está vivo, ele se faz vivo. Deus é aquele que nos permite realizar sonhos que nem nós mesmos imaginávamos realizar. Então você precisa entender o tamanho de Deus. Você precisa entender o tamanho do sacrifício que foi feito por mim e por você na cruz. É isso que nós precisamos ser gratos todos os dias. É o que eu costumo falar aqui, não vou me cansar de falar. A gratidão, ela desbloqueia bênçãos. Ter um coração grato, ser grato a Deus. Gente, eu consigo te falar com propriedade de causa. O quanto que eu sou grata a Deus, o quanto que eu agradeço a Deus todos os dias por tudo, até pelas coisas que eu quis e que não ocorreram, não aconteceu, até pelas coisas que a gente planeja, que espera que dê certo e ainda assim elas não dão, ainda assim eu aprendi a agradecer a Deus. Eu aprendi a agradecer a Deus porque de onde eu vim e quem eu era e o que eu tenho hoje, o que eu sou, eu preciso muito agradecer a Deus. Agradecer por tudo, pelos livramentos, pela salvação, pela libertação de alma. Eu era cativa. Eu era cega errante nas mãos do inimigo. Eu era marionete nas mãos de Satanás. Ele me jogava para um lado e para o outro e eu achava que estava tudo lindo, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Era aquele tipo de pessoa iludida e enganada pelas situações e circunstâncias que às vezes aparecem na vida da gente, que a gente não consegue ter uma visão clara de que aquilo é só ilusão. E eu vivi durante anos. E hoje, claro e evidente, por mais arrependimento que nós tenhamos dos nossos pecados, existe um preço a se pagar. Porque o preço do pecado é a morte. Quando você continua pecando, não tem outro resultado que não seja a morte. Ainda que você não tenha a morte ali, né? Que é a conhecida por todos, que é o fim da vida. Você tem e consegue visualizar a morte em situações e patamares e etapas da sua vida. Existem situações de morte no lado espiritual, existe situações de morte física, financeira, emocional. Quantas pessoas não estão vivendo a morte e não conseguem visualizar? Não consegue entender, não consegue distinguir que aquilo é uma opressão. Aquilo é uma cadeia que a pessoa está presa, querendo se libertar e não consegue. E eu vivi tudo isso. Eu posso falar com você de propriedade, de causa, de certeza, de alguém que viveu oprimida, de alguém que viveu nas mãos do inimigo, de alguém que viveu no pecado, de alguém que viveu no erro e que hoje, ainda diante de tudo, eu consigo falar para você que hoje eu sou uma pessoa livre, porque o Senhor me escolheu. Porque Deus, ele falou assim, para você isso aí não vai ter mais funcionalidade. Para você isso aí não vai mais existir. E definitivamente eu me arrependi de meus pecados e decidi
por uma vida nova. Então, às vezes, é isso que está faltando na sua vida. A decisão. A decisão de escolher um outro caminho, a decisão de escolher por outras situações, a decisão de escolher por uma vida nova. Você precisa lembrar sempre o que foi que me motivou, o que foi que me fez decidir que aquelas coisas já não me eram mais lícitas, que aquelas coisas já não eram mais certas. Foi a partir do momento que aquilo começou a me angustiar. Aquilo começou a tirar a minha paz. E quando eu comecei a ler a Bíblia, e ali tinha que os nossos descendentes pagarão o preço dos nossos pecados. E por amor, por amar demais o meu filho, eu não queria ver ele pagar o preço, eu não quis ver ele pagar o preço por erros meus. Então, quando a gente consegue entender que o nosso limite acaba quando começa o do outro e que aquela pessoa pode ficar condenada, ter uma vida condenada pelos seus atos, pelas suas decisões, pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes, você começa a rever. Você começa a quebrar paradigmas e começa a falar não literalmente para o que não é certo. Você começa a falar não literalmente para defender, para preservar a vida do seu filho, para preservar a vida dos seus descendentes, não é? Quem aqui é mãe e pai, ama verdadeiramente seus filhos, sabe que você não quer ver o seu filho pagar o preço, um preço principalmente que não é deles. E quantos filhos hoje pagam o preço, não é? Quantos filhos pagam um preço terrível, um preço alto pelos pecados de seus pais? Então, precisamos ter essa consciência. A palavra do Senhor, ela nos admoesta em relação a isso, ela nos aconselha em relação a isso. Então, precisamos ler mais ali o livro de Provérbios, precisamos entender mais o que é que o Senhor quer de nós, precisamos ler, na verdade, todos os livros que tem na Bíblia. Você precisa começar a ler, a fazer a leitura da Bíblia. Porque quando você começa a fazer a leitura da Bíblia, você começa a entender. Entender e não se deixa ser enganado. Quantas pessoas vivem enganadas? Enganadas porque não conhecem a verdade. É por isso que a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. E a verdade é a palavra do Senhor. Então, a palavra de hoje que eu quero compartilhar com você é essa palavra. O preço do pecado é a morte. Diga não a andar errado, diga não às ciladas de demônio, de Satanás. Satanás, ele coloca todos os dias ele coloca uma cilada em nosso caminho. Todos os dias. E a única maneira que nós temos de combater esse mal é através de oração, é através de jejum, é através de busca pela santidade, é através do não ao erro. Por mais que a tentação seja grande, o desejo da carne seja grande, precisamos dizer não. Precisamos optar e escolher andar com Cristo. Precisamos entender que isso aqui é um treinamento, é uma prévia. Isso aqui não é a nossa casa. Esse mundo aqui não é a nossa casa. A nossa casa é na Nova Jerusalém. E precisamos estar prontos quando Jesus voltar. Tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe e tenha um excelente dia.